Graça e paz, queridos irmãos. Estou feliz com esse convite, estou bem animado em poder compartilhar com vocês um pouco do que nós temos vivenciado lá em Recife. Mas eu quero antes dizer que eu estou bem acompanhado, minha família está por aqui. Não sei se a minha esposa saiu agora com as crianças, mas nós estamos num período sabático. Tiramos 3 meses para nos dedicar à oração, a leitura da palavra, entender de Deus quais são os próximos passos que nós precisamos dar como igreja. E nesse período a gente descobriu que a família está crescendo, então minha esposa está grávida, então é um período sabático produtivo, eu diria assim. Mas nós estamos muito gratos pelo convite e, de fato, eu quero compartilhar com vocês algo que tem angustiado meu coração. Porque como pastor e como psicólogo eu tenho percebido algo do qual ninguém aqui vai discordar. Temos uma crise na família moderna. A família moderna está adoecida. Tanto no consultório quanto no gabinete pastoral, são tantas as evidências que nos mostram que a família, especialmente a família brasileira, da qual eu conheço mais, está aos frangalhos. E eu tenho visto as gerações que seguem de homens de Deus se perdendo. A família está em crise. Eu diria que essa crise tem várias faces. A primeira delas, talvez, a crise de autoridade. Nós somos a última geração que obedeceu aos pais e a primeira que obedece aos filhos. Porque agora parece que os filhos é que mandam. Eles dizem como tem que ser. Temos uma crise de constância. Parece que as coisas não são mais feitas para durar. Os divórcios agora estão cada vez mais fáceis de fazer. Aqui nos Estados Unidos, eu fiquei sabendo também, é simples, você paga menos de $100 e você desvincula-se com aquilo que você um dia aliançou diante de Deus. Crise de constância, crise nas esferas, especialmente no Brasil, o poder público, o Estado tem tentado tomar o lugar da família. E essa não é definitivamente a esfera que o Estado pode pisar. A família é do Senhor Jesus. Temos uma crise de identidade. Eu fiquei sabendo recentemente, não sei se isso procede, mas o estado de Nova York considera mais de 31 tipos de gênero diferente. Essa é a verdade. A linguagem neutra tem sido utilizada por aí. E no ano passado, no dia 19 de setembro, houve uma reunião muito importante lá em Berlim para aqueles que se identificam como cachorros. Olha só que negócio maluco. Mas é esse o mundo que os nossos filhos viverão. Aliás, eu não diria esse mundo, eu diria um mundo ainda muito mais confuso. Temos crises de papéis, os homens não sabem mais qual é a função dos homens. Então nós temos homens com problemas de identidade e logo, se o homem sai do seu papel, as mulheres também não sabem que lugar ocupar. Por isso, também temos uma crise de papéis, temos crise de prioridade. Eu tenho escutado muito isso lá no Brasil. Pais ausentes que dizem: eu trabalho muito para dar o melhor para o meu filho. O que o seu filho precisa? Eles pensam que é a melhor escola bilíngue, todos os cursos que o filho pode fazer, mas na verdade o que o nosso filho precisa é de nós e da palavra de Deus. Crises de valor. Mãe de pet, eu não consegui entender esse negócio ainda. Eu tenho um cachorrinho, e estou até com saudade dele, que tem um mês que eu não o vejo. Mas olha, a gente precisa reajustar as coisas. Nossa nação brasileira tem feito leis sofisticadas para proteger animais e tem avançado consideravelmente na tentativa de matar crianças no ventre. Temos uma crise de valor, temos uma crise de limites. Hoje já não se considera apenas esse formato homem-mulher como casal. Aliás, não são 2 apenas. E a expressão trisal aparece com muita frequência agora nos jornais. Esse é o mundo da Babilônia em que nós vivemos. E a pergunta que eu quero fazer é simples: como ficarão os nossos filhos? Eu tenho um filho de 7, uma filha de 2 e um a caminho. Em que mundo eles viverão? Talvez você diga assim: eu já cumpri minha missão, eu já sou avô. Não terminou ainda. Agora Deus te deu a oportunidade de você ter um pouquinho mais de tempo para você investir e até corrigir as coisas que você fez de errado com seus filhos. Mas a sua missão não terminou ainda. O grande problema, eu penso, é que nós fomos ensinados que a fé é para viver dentro desse ambiente.
E o que eu estou fazendo aqui com vocês é trazer uma pequena reflexão de uma série de mensagens que nós fizemos na nossa igreja, baseada em Deuteronômio capítulo 6. Nós ficamos 5 domingos explorando cada palavra desse texto e trazendo as verdades das Escrituras para nós, porque nós precisamos desconstruir uma mentira. A fé não é algo para se viver no templo. Nós celebramos a fé no templo, mas a fé é para se viver em casa. Eu escrevi um e-book e está disponível, não estou vendendo, vocês podem receber gratuitamente, já está disponível aí com o pastor Samuel, a quem eu quero agradecer a confiança, o convite. E meu interesse é fazer, queridos irmãos, de cada pai um pastor, de cada casa uma congregação e de cada filho um discípulo. Não é função da igreja ensinar o seu filho, é a sua função. A função da igreja é ensinar você para que você ensine o seu filho. Não delegue para a igreja o que Deus colocou sob a sua responsabilidade. E sabe qual é o problema? É que quando nós não sabemos que nós somos os pedagogos da nossa casa, os professores do nosso lar, então o que acontece é que nós não nos aprofundamos tanto assim. Eu posso garantir para vocês que o meu domingo não foi tão tranquilo assim, desde que o pastor Samuel disse: você vai falar. Obviamente não seria com você também. Imagina que Samuel disse para você: olha, domingo que vem você prega. Como é que você ficaria? Provavelmente você acordaria mais cedo, iria estudar, iria se debruçar um pouco mais, se preparar, sim ou não? Porque agora você tem a função de ensino, você tem que estar pronta para exercer essa função. Você já tem. E nessa matéria você não pode errar. Os mais importantes alunos foram delegados para você, seu filho. Eu posso cometer alguma gafe aqui, certamente Samuel viria e corrigiria, mas os seus filhos acreditam naquilo que você ensina e Deus cobra de você. Eu sei que é um tema um tanto pesado, mas eu preciso dizer para vocês que nós precisamos conhecer profundamente a palavra de Deus, porque nós temos filhos, e eles nos dão uma responsabilidade. Cada pai, um pastor, cada filho, um discípulo, cada casa, uma congregação. Se você é avô, eu quero lembrar que Paulo, quando foi elogiar a fé de Timóteo, lembra da avó. Você lembra dessa passagem lá, capítulo 1, versículo 5, da segunda carta, ele diz assim: recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou a sua avó Lóide, e em sua mãe Eunice, e estou convencido que também habita em você. É uma fé que ela é transmitida de geração em geração, onde os seus filhos e os seus netos estarão nas próximas décadas. Lamentavelmente, eu posso afirmar que muitos dos filhos de vocês vão se perder. Eu até digo que esse é o dilema da terceira geração. Quando nós somos alcançados e temos uma experiência com Deus, aquilo se torna tão marcante que é pouco provável que nós nos afastemos desse caminho. Mas os nossos filhos, que nascem nessa experiência de congregação, ou eles têm a sua própria experiência, vão passar a vida inteira às margens da fé. A terceira geração é a geração da bifurcação. Ou ela se afasta definitivamente, ou ela recomeça o ciclo. Abraão, homem que teve uma experiência com Deus. Isaac, quem é Isaac? Quais foram as experiências profundas que Isaac teve? E agora, a bifurcação da geração, a terceira geração é Jacó. Nós sabemos que ele começa muito mal, mas o Senhor o encontra no Val de Jaboque, o transforma, lhe dá um novo destino e tudo recomeça. Onde estará os nossos filhos nessa Babilônia? Eu espero que você prepare alguém para viver como Daniel no meio da Babilônia. Eu não me preocupo muito com o mundo no futuro. Eu me preocupo com quão preparados nossos filhos estarão para enfrentá-lo. Eu gosto de lembrar que Susana Wesley, em seu lar cristão, com apenas 19 filhos, fez a sua igreja doméstica. E fez o trabalho tão bem feito que John Wesley
fundador do movimento metodista, aprendeu ali, na mesa da cozinha, os fundamentos sólidos da fé cristã. E não só ele, mas outros filhos incendiaram uma nação com a palavra de Deus. Nós precisamos fazer o nosso trabalho. Você deve lembrar, e provavelmente já mencionou, aquela frase célebre que todos nós conhecemos bem, quando Josué diz: porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A pergunta que eu quero fazer é simples: você sabe quais foram os destinos das próximas gerações de Josué? Para um pouco para pensar como é que ficou a casa de Josué depois que Josué se foi. Juízes capítulo 2, verso 10 nos diz isso. Como é que viveu as próximas gerações depois de Josué? Olha o que o texto diz. Por favor, fique atento a isso. Depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, está falando aqui dos filhos de Josué e Josué, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram cultos a Baalins. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Você consegue imaginar Josué escutando isso acerca dos seus netos? Que tragédia, não? Sinceramente, tudo que eu espero, e eu imagino que não é diferente com você, é que no final da minha vida eu possa olhar para os meus filhos e netos e ter a razão de celebrar que todos eles habitam a casa do Senhor. Que os nossos filhos sejam a resposta para a nova geração. Mas essa resposta começa com a fé em casa. Começa com o discipulado, começa com o quanto nós investimos na nossa casa. Sabe, eu não quero culpar os pais quando os filhos se afastam. É impossível colocar a culpa apenas em uma geração. Nós sabemos que quando uma geração se perde, quase sempre é primeiro pela incompetência da geração anterior de ensinar da fé, mas também a dureza do coração de uma nova geração que se afasta de Deus. Ambas gerações pecam. E eu quero aproveitar o pouco tempo que tenho e conversar um pouco com vocês acerca de Deuteronômio capítulo 6. Para mim essa passagem é muito importante. Se você puder abrir a sua Bíblia comigo, nós vamos fazer uma rápida exposição nesse texto. É bom que você lembre que Deuteronômio significa a repetição da lei. O capítulo 5, que antecede ao que nós vamos estudar, é o capítulo onde Moisés está trazendo novamente os 10 mandamentos, trazendo ao povo. E havia uma distância desde que isso tinha acontecido pela primeira vez. Para os judeus, o capítulo 6, e eu quero que você abra a sua Bíblia, Deuteronômio capítulo 6. Esse texto é um manual de como educar seus filhos. Como nós podemos passar a nossa fé adiante. E é bom que você saiba que o contexto é de uma nova geração. E essa nova geração, distanciada há 40 anos, desde que Deus revelou os 10 mandamentos, agora precisa ouvir mais uma vez, porque eles estão prestes a entrar na terra prometida. Essa nova geração está prestes a desfrutar daquilo que havia sido prometido para os seus pais. E eu quero que você acompanhe comigo os 9 versos do capítulo 6 de Deuteronômio. E eu quero aqui basicamente responder 3 perguntas. Por favor, fique atento a isso, é assim que nós vamos dividir o nosso texto. A primeira pergunta é: para que ensinar os filhos? Para quê? Qual que é o propósito disso? Qual é o objetivo? Os versos 1 a 3 respondem essa pergunta. A segunda pergunta que eu quero responder aqui está nos versos 4 e 5. O que ensinar? Qual que é a matéria do ensino? O que ensinar aos nossos filhos? O que a gente não pode deixar de ensinar para os nossos filhos? Ah, Tom, mas eu não tenho filhos ainda. Glória a Deus que Deus te colocou aqui e vai preparar você para que você já comece sabendo o que ensinar.
Thomas, os meus filhos já estão um tanto crescidos. Quem sabe Deus ainda te deu a oportunidade de influenciá-los para que eles aprendam através de você. O que ensinar? Versos 4 e 5. E o verso 6 a 9. Como ensinar os nossos filhos? Vejamos. Primeiro, para que ensinar? Qual é o propósito? Acompanhe comigo a leitura. Verso 1 ao 3 diz assim: esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu ensinasse a vocês, para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo, para dela tomar posse. Presta atenção, porque nesse texto que nós estamos lendo aparece várias vezes a expressão para, que carrega o sentido de propósito. Desse modo vocês, seus filhos e seus netos, temerão o Senhor. Esse é o meu desejo. Vocês, seus filhos e seus netos temerão o Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa, Ouça e obedeça, ó Israel, assim tudo lhe irá bem e você será muito numeroso numa terra onde há leite e mel com fartura, como lhe prometeu o Senhor, Deus dos seus antepassados. Amém. O verso 1 nos mostra que eles entrariam num novo local, mas precisariam manter o mesmo padrão. O verso 2 nos mostra que eles seriam uma nova geração, que manteria o mesmo Senhor. E o verso 3 nos mostra que essa mesma postura seria acompanhada da mesma promessa. Vejamos, o verso 1 diz: esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, seu Deus, ordenou que eu ensinasse a vocês, para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo, para dela tomar posse. Sabe, eu fico pensando, irmãos, que desafios nossos filhos terão nesse mundo moderno. É uma nova realidade, mas eles podem manter o padrão de santidade para o qual foram chamados. Que os nossos filhos sejam santos e brilhem a luz do Evangelho. Sabe, a lei vai ensinar a família o caráter santo de Deus. E esse é o propósito de nós ensinarmos os nossos filhos a temerem o Senhor, a terem reverência ao Senhor. Ontem uma pessoa me perguntou numa caixinha do Instagram o que a gente falava para os nossos filhos acerca do carnaval. Olha só. Falei assim, a gente não tem nenhum problema com isso. É que a gente está ensinando o nosso filho a ser contracultural. Eles estão sendo treinados para viverem no mundo, mas não para serem do mundo. Eles precisam obedecer um padrão de santidade. Nós fomos chamados a sermos um povo distinto. Deus não quer salvar apenas os pais. O seu pacto não é com um indivíduo, é com a família. Amém? Eu não acredito sinceramente que Deus chamaria você, mas não teria interesse nos seus. Deus quer salvar a família. Deus tem interesse na sua casa. E eu quero dizer que essa nova geração precisa ter o mesmo Senhor. Olha o que o verso 2 diz: desse modo vocês, seus filhos e seus netos temerão o Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Desfruta da vida longa quem desfruta da palavra de Deus e quem vive na presença de Deus, para dela tomar posse. É um privilégio. É um privilégio. É a lei do Senhor que garante uma família bem-sucedida. Não existe uma família bem-sucedida se essa família caminha bem ajustada em direção ao inferno. Deixa eu fazer isso ainda mais claro. Não se preocupe apenas com a formação intelectual do seu filho. Você não pode se sentir feliz tendo os seus filhos apenas como bons cidadãos. Que o sejam. Mas a sua satisfação não pode ser em ter filhos bons que caminham para o inferno. Que eles tenham uma vida eterna para desfrutar. Isso não é teologia da prosperidade. Isso é teologia do pacto. Isso é desfrutar da palavra de Deus. Não há prosperidade longe da palavra. E eu não estou falando dessa prosperidade que nós encontramos aqui com um pouco de esforço nos Estados Unidos. Eu estou falando da prosperidade de uma alma que celebra na presença do Senhor e que tem garantia de vida eterna. Essa é a prosperidade que
que nós precisamos encontrar. O Salmo 1 fala disso: bem-aventurado o homem que não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. O que ele faz? Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. E eu não quero que você se torne um legalista, pensando que se você cumpre a lei, você desfruta disso. Tudo é pela graça. Até o ato de você conseguir obedecer a palavra, porque o Espírito já te capacitou para isso, do começo ao fim, é a pura graça de Deus. Mas aqui é uma promessa linda para você, seus filhos e seus netos. Deus quer proteger as nossas gerações. Deus quer remanescentes. Um dia o meu e o seu nome serão apagados da existência. Eu quero dar uma notícia muito ruim, mas eu sei que é real. Desculpa, mas é real. Por mais que você se esforce para evitar, todos nós estamos na fila invisível da morte e ninguém sabe o número da senha. Uma hora chama 3.894, pum, é você. E você vai. Fez dieta a vida inteira, se programou, fez aposentadoria, foi cedo. Chamaram o número, você foi. É assim que é. É assim que é. Nada contra a dieta, viu, pastor Samuel? Nós estamos até precisando, irmão. Nunca a aliança de Deus com o seu povo se resumiu a um indivíduo. Nunca. Nunca foi só com um indivíduo. Tu, teu filho e o filho do teu filho. É um compromisso pactual. É um compromisso pactual. E eu oro para que eu e você vejamos os nossos filhos, netos, na presença do Senhor. Terceira ênfase dessa primeira parte, está no verso 3, a mesma postura para a mesma promessa. Assim nós vamos colher. Olha só o que o texto diz: ouça e obedeça, ó Israel, assim tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso numa terra onde há leite e mel com fartura. Preste atenção nessa expressão, ouça e obedeça. Porque fazer um ouvinte não garante nada. Aliás, Jesus disse acerca dos fariseus: escutem o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. Não é o que transforma você quando você ouve, é o que você pratica do que ouviu. Lembra como Jesus encerra o Sermão da Montanha? Ele diz: olha, uns são como nécios, eles escutam o sermão, mas não praticam essas palavras. Mas alguns praticam, e eles são como uma casa na rocha. Ouça e obedeça. Isso me lembra Noé. Ele ouviu, obedeceu, e a sua casa foi poupada da morte. Sua família entra na arca. Sabe, ouça e obedeça. Quando decidi parar nesse período, as pessoas me perguntavam muito: o que está acontecendo? Você está em pecado? Eu falei: não. Tem algum problema? Eu disse: não. E a igreja? Melhor momento. Mas o que está acontecendo que você tem que parar? Não, eu quero ter um tempo com a minha família. Quero gastar tempo com os meus filhos. Eu não quero ser conhecido como um pastor que teve um bom ministério. Eu quero conhecer os meus filhos intimamente. Eu quero aprender a não fazer, porque toda a minha vida foi fazendo. E nós somos excelentes muitas vezes na produção de coisas para Deus, mas gastamos muito pouco com Deus. Bob Pierce, que alguns de vocês conhecem essa história, fundou a Visão Mundial. E ele cria uma organização servindo a mais de 1 milhão de pessoas em mais de 100 países. E durante décadas a Visão Mundial foi uma grande organização. Mas o seu ministério, cheio de viagens e horas de voo, teve consequência. E as consequências foram trágicas para a família. Essas 18 horas de trabalho diário custou caro para sua casa. Com diversos problemas de saúde, ele conseguiu fazer uma grande organização, mas ele perdeu o contato com a sua esposa, com quem passou anos sem conversar. Uma de suas filhas comete suicídio e a outra escreve um livro para falar
dos milagres ministeriais do fracasso familiar do Bob Pierce. Eu não quero que essa seja a minha história, nem a sua. Por isso, irmãos, nós precisamos reajustar a nossa prioridade. É por isso que temos que ensinar os nossos filhos o Evangelho. Amém? Mas, se é por isso que nós temos que ensinar, a segunda pergunta que eu quero responder, o que é que a gente ensina então? Thomas, eu estou plenamente convencido que eu tenho que ensinar para os meus filhos, que eu preciso ser o mestre da minha casa. Mas afinal, o que é que eu tenho que ensinar? Qual é o conteúdo? Os versos 4 e 5 nos respondem essa pergunta. Acompanhe comigo, o texto diz: ouça, ó Israel, essa é a expressão conhecida, chamar. O Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. É interessante que essa passagem que nós acabamos de ler era usada no templo, pela manhã e pela noite, como uma convocação para adoração. Talvez uma das passagens mais repetidas entre os judeus. E ela é tão importante que o próprio Jesus menciona, cita essa passagem para resumir os mandamentos. Nós estamos diante de um texto fundamental para nós. Parece que ele está dando aqui as bases da fé. Você não pode ter uma fé sólida, viva, fervorosa, equilibrada, sem entender esse verso. E ele nos ensina 3 coisas. Ele nos ensina quem é Deus. Nos ensina que nós precisamos amar a Deus. Ele nos ensina como amar a Deus. São essas 3 lições que esse verso pequeno traz para nós. Primeiro, quem é Deus? O verso 4 diz: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Os nossos filhos precisam saber quem é Deus. Tudo começa com uma sentença teológica. Como disse R.C. Sproul, mencionado aqui pelo pastor Samuel, todos nós somos teólogos. A diferença é se você faz uma boa teologia ou não, mas somos teólogos. Não duvide disso. Qual é o seu conceito de Deus? Bem, eu prefiro o da Bíblia. E o da Bíblia diz algo interessante para nós. Se você observar, há uma declaração doutrinária importantíssima. Esse é o tema do discipulado em todos os níveis. Chamar, ouça e obedeça, não é só escutar. Essa palavra no hebraico faz convergir a obediência e a atenção. É ser formado pelo que se ouve. E a declaração doutrinária é essa: o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Chamar Israel, Adonai Elohenu, Adonai Errad. Olha que negócio lindo. Nosso Deus, Ele é nosso Deus. Você lembra quando os mandamentos são entregues e Deus diz: eu sou o teu Deus. Agora a repetição dos mandamentos, e o que ecoa é: Ele é o nosso Deus. É uma relação pessoal, é uma relação íntima, é uma relação de pertencimento. Eu estou muito feliz em estar aqui, mas eu não posso dizer que essa é minha igreja. Embora tenhamos tantas semelhanças teológicas, embora eu esteja realmente muito confortável entre vocês, não há ainda um nível de profundidade que me permita dizer: essa é a minha congregação. Todos nós aqui precisamos olhar para o eterno e dizer: Ele é nosso, Ele é meu Deus. Temos uma relação de intimidade, nosso Deus, pertencimento, mas Ele também é único. Ele é triuno e único. Desses paradoxos da teologia, mas importantes para nós. A palavra hebraica errada é uma unidade composta. Que negócio confuso é esse? Unidade composta. Quando eu falo um cacho de uvas, você entende. É uma unidade composta. Quer ver uma outra unidade composta? E você vai entender perfeitamente. Errada. A família. Família é unidade composta. A Trindade é a grande família. Referência para nós. Sabe, o ponto singular aqui é que Deus é nosso. Deus é único e Ele é o verdadeiro Deus. E o texto nos dá aqui um privilégio, irmãos.
Por favor, prestem atenção nisso, porque se você estivesse no mundo antigo e você fosse fazer um discurso, bem como eu estou fazendo agora, muito provavelmente, se não conhecesse o único, você ia clamar por Hermes, ou talvez Mercúrio, os deuses que trabalham na área da comunicação. Se você fosse fazer uma viagem, especialmente se ela fosse pelo mar, você teria que invocar Poseidon, Netuno. As versões grega e romana dessas divindades. Eles trabalham ali só no mar, só trabalham no mar. É a área deles. Se vai pelo céu, já é outro departamento. Você está entendendo isso ou não? Se fosse para a guerra, aí você tinha que pedir uma ajudinha a Zeus, a Júpiter. Mas agora a gente tem o único Senhor, o verdadeiro Senhor. E se a gente entra no mar, a gente invoca o nome do Senhor. Se a gente vai para a batalha, a gente clama o nome do Senhor, porque Ele é o único e é o poderoso Senhor. Esse é o nosso Deus, e você precisa ensinar esse Deus para o seu filho, de modo que eles fiquem apaixonados por ter um Deus tão poderoso assim. Sabe, o Senhor é o único Senhor. Eu quero lembrar que Ele é Senhor. Logo, os mandamentos dele não são sugestões, não são opiniões. Deus não tem opinião sobre algo que Deus diz é. E a sua palavra é mandamento para nós, porque Ele é Senhor. Nós somos os servos. Thomas, o que você acha da palavra? Não, é o que a palavra acha de mim. Não sou eu que atualizo a Bíblia, é a Bíblia que me atualiza. É ela quem me corrige, quem me confronta. É ela quem tem toda a autoridade. Porque Ele é o Senhor. E eu servo. É isso que você precisa ensinar para o seu filho. Mas ensine a amar esse Deus. Ensine a amar esse Deus. O verso 5 diz: ame o Senhor, seu Deus. Note que o texto não está fazendo uma ênfase apenas na obediência, está fazendo uma ênfase no amor. Deus, escute isso por favor, Deus não quer ser apenas obedecido. Deus quer ser amado. Deus não quer ser apenas obedecido. Sabe, um senhor ruim, ele pode ser apenas obedecido. Se você tem um funcionário, você espera dele obediência. Deus não. Deus espera amor. Deus espera amor. É interessante que Ele não diz apenas cumpra os mandamentos, Ele diz ame. Sabe por quê? Porque o que motiva as nossas ações é o que nós amamos. Não é o certo ou errado que nos motiva, é o que nós amamos. Por isso que você vai chegar na mesa logo mais e na parte da salada você vai ficar tentado a pular. Qual que é o certo, irmão? O certo é pular. Nós fazemos as nossas escolhas não pelo que nós sabemos que é certo ou errado, mas pelo que nós amamos. Ame o Senhor, seu Deus. Escute, nós não somos essencialmente pensadores. Isso já resolveria todo o problema se entendêssemos. Nós somos essencialmente amantes. E é o nosso coração que precisa ser tocado. Nós precisamos amar ao Senhor. Não apenas entender uma teologia. Fomos exortados hoje. Você pode ter uma boa teologia e o seu coração não está ajustado. Sabe por quê? Porque um pensador não é o suficiente para ser um bom cristão. É ser um amante de Deus. É o que nos motiva. É o que nos motiva. E eu quero fazer um alerta aqui. Todos os pais estão discipulando seus filhos. Bem como todos nós somos teólogos. Eu quero lembrar para você que todos os pais estão discipulando seus filhos. Por favor, não me diga no final da mensagem, desse estudo. Eu não sei dar estudo, irmão. Eu sei pregar minimamente o que o texto está falando. Não chega no final e diz assim: rapaz, eu não estou discipulando meu filho, não. Por favor, não diga isso. Você está. A questão é se você está fazendo um bom trabalho. Você sai daqui hoje entendendo, você é um teólogo e está discipulando seu filho. Agora, o que você está ensinando para ele? Essa é a questão.
Essa é a questão. Se você realmente ama a Deus, os seus filhos serão influenciados pelo seu amor. Sabe qual a estratégia mais convincente? Eles verem você. É o amor que você tem por Deus que abrirá a trilha para que os seus filhos amem o Senhor. Outro dia eu fiquei tão feliz. Meu filho acordou e me viu lendo a Bíblia. E ele olhou, eu vi que ele estava olhando, não dei atenção para ele. Todas as manhãs eu acordo com a palavra. E eu vi que, de fundo, ele olhava para mim. Passou. Fechei minha Bíblia e disse, agora eu vou falar com meu filho. Tive o meu tempo de oração. Quando eu chego na sala, o que é que meu filho estava fazendo? Lendo a Bíblia. Nunca tinha feito aquilo até então. Os nossos filhos precisam ver o nosso amor pelo Senhor. Filhos identificam a hipocrisia de longe. Sentem o cheiro do farisaísmo. Sabem quando é só um programa de domingo. Percebem quando você faz parte de uma igreja ou quando você é a igreja de Jesus. Eles identificam isso. Não espere um cristão no seu filho que você não aprendeu a ser. Eu lembro que Deuteronômio capítulo 7, verso 9, que também é uma passagem importante para que a gente possa entender a pedagogia bíblica. O verso 9 diz, saibam, portanto, que o Senhor, seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações, daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Guardar os mandamentos sem amor é hipocrisia. Tem um monte de gente guardando o mandamento sem amar a Deus. Isso é hipocrisia. Ame e guarde os mandamentos. Essa é a sequência. Deuteronômio está dizendo, ame e guarde os mandamentos. Você não tem como não guardar os mandamentos se você ama. Mas você pode guardar os mandamentos sem amar. Os jovens são sensíveis às inconstâncias, às inconsistências. Essa é a razão pela qual a geração Baby Boomers se afastou aqui nos Estados Unidos das igrejas, depois que percebeu que muitas dessas igrejas apoiavam práticas racistas. Vendo a incoerência, se afastaram. Seu filho, eu diria, está mais atento ao que você ama do que ao que você ensina, do que ao que você diz. E eu quero dizer como é que os nossos filhos têm que amar o Senhor e como nós temos que amar o Senhor. Verso 5, e esse verso é tão profundo. Eu sei que muitos de vocês já passaram por essa passagem, mas há uma insondável riqueza nesse texto. De todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Alguns inclusive mencionam que esse é o supremo comando, ou triplo comando. O que isso significa? Significa que nós temos instâncias em nós e todas elas precisam convergir para o amor do Senhor. 2 Reis capítulo 23, verso 25 menciona acerca de um rei, Josias. E olha só o que diz, nem antes nem depois de Josias houve um rei como ele, que se voltasse para o Senhor de todo o coração, de toda a alma e de todas as suas forças, de acordo com toda a lei de Moisés. Imagina que essa semana chega o seu último dia, chamam o número da sua senha e é você quem vai para um pequeno compartimento de madeira. Não quero falar essa palavra para não chocar vocês, mas é para lá que a gente vai. O que vão escrever na sua lápide? O que vão colocar? Empresário bem-sucedido? Não faz sentido. É assim que vão colocar? Pessoa que desfrutou da vida é assim? Eu também nunca vi. Eu espero que falem o que disseram acerca de Josias. Homem que se voltou para o Senhor de todo o coração, de toda a alma, com todas as suas forças. E o que significa isso? Coração aqui é aquela instância interior, é a disposição adequada para um relacionamento. Esse lugar tão complexo, quando nós observamos no Antigo Testamento, das vontades, desejos, paixões, afetos, percepções, pensamentos. Tudo isso é a instância do coração.
Eu diria que é a subjetividade do homem. Mas a segunda instância é a alma. E a palavra hebraica, nefesh, é a mesma palavra que é usada lá no Gênesis. É a mesma palavra para agora não apenas falar da subjetividade, dos compartimentos mais secretos de todos nós, mas é para falar da vida como um todo. Ser vivente é o todo, é o homem como um ser vivente. Sabe, o que eu penso aqui é que há uma expressão minúscula, uma expressão real e uma expressão maiúscula. Ame o Senhor de todo o seu coração. É minúsculo, são as minúcias do coração. Mas ame com todo o nefesh, com toda a alma. Mas termina dizendo com toda a sua força. E a palavra força aqui é uma palavra muito interessante. Essa palavra, ela aparece algumas vezes nas Escrituras. Eu posso afirmar para vocês que 298 vezes ela aparece, mas todas elas como um advérbio, muito, muito. Então o que seria isso aqui? Qual que seria a melhor tradução? Eu quero que você entenda que força não é apenas aquilo que você consegue produzir com o seu braço. Força é aquilo que você consegue produzir com todos os seus recursos. Um cartão de crédito lhe dá uma força, sim ou não? Tá? Seu carro, sua casa, tudo que você possui, que possa amar a Deus, tudo o que você possui. Eu quero caminhar para o final, que já esgota o meu tempo. Respondendo à última pergunta, eu falei por que nós precisamos ensinar os nossos filhos, para que a gente veja os nossos filhos e os netos viverem na nova terra, guardando a promessa e desfrutando da vida. Eu falei o que nós temos que ensinar aos nossos filhos. Nós temos que ensinar aos nossos filhos quem é Deus. Precisamos ensinar os nossos filhos a amar a Deus. E como amar a Deus de todo o coração, alma, toda a nossa força. Mas eu termino dizendo como a gente ensina. Como? E me permitam os professores que aqui estão, eu quero trazer aqui a pedagogia por excelência. Eu sinceramente não sou um amante da pedagogia de Paulo Freire. Respeito se você gosta, mas acho ela limitada. Em alguns aspectos, até contradiz alguns princípios. Eu quero lhes apresentar a pedagogia por excelência. Essa aqui ninguém supera. É a pedagogia da palavra. Olha só, o verso 6 a 9 do capítulo 6 diz assim: que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Como a gente pode ensinar os nossos filhos a amarem a Deus? Eu termino respondendo, olhando para esse texto e mostrando para você que aqui existem 3 lições importantes, 3 métodos essenciais para esse ensino. Primeiro, o verso 6 nos diz: ensine ao coração pelo exemplo. Ensine ao coração do seu filho pelo exemplo. Segundo, ensine aos ouvidos do seu filho pela repetição. Não vai ser uma vez só, vai ter que repetir. Terceiro, os versos 8 e 9 nos mostram: ensine aos olhos dos seus filhos pelos símbolos. Pelos símbolos. Primeiro, um modelo. Segundo, um discurso. Terceiro, ações. Vejamos, o verso 6 diz que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ué, Thomas, eu achei que a gente estava falando aqui sobre ensinar o filho, mas está falando sobre o meu coração. É isso mesmo, o poder da imitação no discipulado
familiar. Deixa eu dizer uma coisa, queridos irmãos, no modelo que nós temos de ensino hoje, basta que você seja eloquente, que você explique as coisas. Mas no modelo grego e judaico, não é apenas que você diga, é necessário que você faça. Por isso Paulo vai dizer, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Por isso que Jesus não estava apenas explicando, mas encarnando a mensagem que explicava. O texto está dizendo aqui que tem que estar primeiro no seu coração. Tem que estar primeiro no seu coração. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. A formação é algo que se dá entre a informação e a imitação. Escutam isso? Você quer formar o seu filho, então você vai ter que informar o seu filho e vai ter que dar a ele uma referência para que ele possa imitar você. Nós aprendemos mais facilmente através da imitação. Você ensina o que você sabe, mas você reproduz o que você é. E eu penso que Jesus é a nossa grande referência, por isso Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 2, que Ele é a referência. Quando menciona essa igreja, dizendo, tem o mesmo modo de pensar que houve em Cristo Jesus. Sabe, eu penso, queridos irmãos, que nós precisamos ser a mensagem antes de ensinar a mensagem. Ser a mensagem antes de ensinar a mensagem. O verso 7 nos diz ainda como nós podemos ensinar os nossos filhos. Ensine aos ouvidos pela repetição. O verso 7 diz, ensine-as com persistência aos seus filhos. Você sabe, se você é pai, não precisa de muito tempo, você vai entender que eles não escutam de primeira. Amém? Tem que falar 2, 10, 15, 20 vezes. Talvez a frase que nós mais falamos é quantas vezes eu vou ter que falar? Sim ou não? Se você se identifica comigo e é um pecador ensinando outro pecador, por favor. Quantas vezes eu vou ter que falar? Muitas. Quantas vezes Deus já falou com você, meu filho? Muitas. É com persistência aos seus filhos. Agora note que a ênfase aqui é sempre na conversa. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando levantar. Esse é o poder do diálogo no discipulado familiar. Os pais, professores, uma rotina educativa, a repetição constante, inculcando na cabeça do menino. E aplicações práticas, essa é a receita. É no dia a dia, levanta, senta, anda, para. É no dia a dia. Não pense que aquele negocinho assim de 1 hora na semana vai resolver. É no dia a dia. Os pais professores transferindo o conhecimento. Mas não é só isso. Salmo 145, verso 3 a 5 diz, grande é o Senhor e digno de ser louvado, sua grandeza não tem limites. Uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos. Uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos. Agora, a rotina educativa é importante. Como é que se faz essa rotina? Momentos criados e momentos capturados. Quais são os momentos criados? Tempo intencional. Toda terça-feira à noite tem reunião aqui em casa. Toda terça-feira à noite nós vamos nos reunir, louvar, vamos orar, vamos ler a palavra, vamos ler um catecismo. Isso é momento criado. Mas tem os momentos que são capturados. Ô pai, por que fazem assim? Ah, meu filho, deixa eu explicar para você que esse aí não conhece o Senhor. E o povo, quando não conhece o Senhor, é um povo que é capaz de fazer loucuras, meu filho. Uma pessoa me perguntou, nós trabalhamos com prostitutas, travestis, nós nos relacionamos com esse povo. E para a glória do Senhor, esse povo tem se convertido, irmãos. Eu batizei uma mulher que passou décadas na prostituição e no último batismo da nossa igreja, ao sair das águas, ela disse, agora tudo que eu quero é Jesus e uma família.
É um avivamento. Mas ao mesmo tempo, os nossos filhos estão ali, convivendo com cicatrizes. Uma pessoa me perguntou: Tom, você não tem medo não dessa convivência? Porque eu levo meu filho para a rua, para evangelizar pessoas de rua, e ele fica brincando com as crianças de rua. Tom, você não tem medo? Não, não tenho não. Eu tenho medo do que meu filho não veja. Eu tenho medo do meu filho não conhecer a pobreza, não estar na missão. Eu tenho medo do meu filho não entender o propósito da vida dele, porque achou que a vida foi fácil demais. Isso é que eu tenho medo. Eu tenho medo do meu filho não saber o que é estar em missão nessa terra. Isso eu tenho medo. Mas um homem pecador na frente dele, ele já sabe. Ele já sabe que aquele é um homem que ainda não conhece o Senhor, não vive pelo Espírito, não se agrada na palavra e não é alguém a ser seguido, mas a ser alcançado. São momentos capturados, perguntas que os nossos filhos fazem. Perguntas. Sócrates disse certa vez: caros cidadãos, porque vocês se viram e fazem de tudo para juntar riquezas e cuidam tão pouco dos seus filhos, a quem um dia terão de entregar tudo que conquistaram. Repetição, é ensino constante. A palavra inculcar aqui é repetir, porque ele esquece, e esquece mesmo. Quantas vezes nós nos esquecemos? Eu estou terminando, eu sei que eu já passei muito do tempo. O pastor já está orando ali, fervorosamente, dizendo: Senhor, interrompa. Mas olha só, eu não conheço ferramenta melhor para inculcar do que o catecismo. Já desenvolvido, disponível, ignorado, desprezado por muitos de nós. Perguntas repetidas que vão entrando e vão alcançando. E tudo aquilo que nós fazemos por repetição, tendemos a fazer melhor. Então, dê aos seus filhos as respostas prontas. O poder das respostas prontas é maravilhoso. Seu filho não precisa descobrir, ele tem que saber algumas dessas respostas. E eu termino dizendo que essas aplicações são práticas. É no dia a dia, é no movimento, é quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando levantar. Não é uma série de palestras, não é uma classe de escola dominical, embora isso seja útil. É na vivência, é na vivência. E por último eu encerro dizendo: ensine-os por símbolos. Verso 8 e 9 diz: amarre-as como um sinal nos braços e prendas na testa, escrevas nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Esse é o poder do ambiente no discipulado familiar. Eu falei do poder do diálogo, eu falei agora do poder do ambiente. E eu penso que aqui temos dispositivos memoriais e ambiente modelador. A tua casa precisa ter referências de Jesus. Eu estou agora numa casa, aliás, eu estou numa peregrinação, irmãos. Assim, as casas vão se abrindo, a gente vai entrando, está uma maravilha. E um pastor que estava em viagem falou assim: olha, minha casa vai estar desocupada, você quer ir para lá? Louvado seja Deus. Entrei na casa dele, está cheio de fotos e versículos por toda parte. Que ambiente cheio da presença de Deus. Porque tem elemento por todo canto que você vai, tem um cômodo, um versículo. Aleluia. Eu lembro até hoje, eu era adolescente, desviado dos caminhos. Mas toda vez que eu entrava no corredor da minha casa, tinha um quadro. E aquele quadro carregavam vários nomes de Deus, os quais eu memorizei e até hoje lembro em minhas orações. Esse quadro já não está mais ali, está aqui. Tornou-se visível, é um dispositivo visível, sinais, marcos, elementos físicos. Isso no Antigo Testamento vemos muitas vezes. Muitas vezes. O texto aqui faz menção de braços, de testa. Eu não acredito que essa seja uma passagem literal para nós. Nós não precisamos adotar isso, bem como os judeus ortodoxos adotam. Braço é uma referência de força, de ação, de comportamento. Eu realmente não creio, e é só a minha maneira de perceber, eu realmente não acredito que o número da besta é 666 colocado literalmente em nossa testa ou em nossa mão. É ação, é mentalidade. Que tudo que você faz e como pensa, inspire os seus filhos nesse ambiente modelador.
eu concluo com uma ilustração. Eu descobri há um tempo atrás que em 1970, um psicólogo educacional húngaro chamado Laszlo Polgár fez uma promessa interessante. Ele decidiu criar uma tese e ele menciona algo antes dos seus filhos nascerem que choca as pessoas. Olha só o que ele diz. Ele diz que os gênios não nascem, gênios são criados e modelados no ambiente. E para provar a sua tese como psicólogo, antes de ser pai, ele disse que as suas filhas seriam mestres em xadrez. Mestres. E ele teve 3 filhas. E casou-se com uma professora que o admirava e que topou essa família um tanto esquisita. O fato é que a estratégia dele era simples. É criar uma cultura familiar que valorize o xadrez acima de tudo. Todo lugar da casa tinha um tabuleiro de xadrez, fotos dos principais jogadores, livros com as estratégias. Os ambientes da casa foram pensados com esse propósito. Os cômodos, fotos, tabuleiros, tudo na casa pensado com esse propósito. As suas filhas se tornaram lendas do xadrez, chegando ao nível de grão-mestre ainda na adolescência. Laszlo tinha razão. O ambiente pode carregar uma grande influência. Eu não quero um filho que joga xadrez. Eu quero um filho que vai morar na eternidade. Eu quero um filho que cumpra o propósito de Deus na sua geração. Eu não estou preocupado se o meu filho vai estar na Babilônia. Eu estou preocupado se ele vai ser como Daniel. E que nós possamos educar os nossos filhos para a glória do Senhor. Você entendeu que é necessário ensinar o seu filho. Você agora já sabe o que ensinar o seu filho. E até já sabe como ensinar o seu filho. A única coisa que eu não posso fazer por você é ensinar o seu filho.